Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam multiplicados sobre a vida de cada um de vocês que me ouvem nessa uma satisfação, um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor, mesmo que à distância, ainda impedidos por decreto municipal por conta da pandemia que assola todo o planeta, boa parte do planeta, mas juntos pelos laços da cruz e pelos instrumentos que o Senhor mesmo disponibiliza para que nós possamos, como corpo de Cristo, como uma só família, podermos adorá-lo, podermos prestar culto a Ele e podermos ser alimentados espiritualmente pela palavra do Senhor. Então eu agradeço a você pelo seu tempo, pelo tempo que você nos concede para que juntos possamos então adorar ao nosso Deus. Sem mais delongas, eu queria convidar você que me ouve a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo 42. Nós faremos algumas breves leituras, algumas breves orações antes de introduzirmos no nosso texto dessa noite. Então faremos a leitura agora do Salmo 42. Salmo 42, creio que todos já encontraram. Eu farei a leitura e os irmãos, onde quer que estejam, acompanhem de forma reverente a palavra do Senhor que será lida. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, de fato, esse é um salmo de anseio, de anelo pela presença de Deus. O salmista expressa aqui a sua dor, a sua tristeza de não poder estar junto aos irmãos adorando ao Senhor no templo e de como isso dói o seu coração. O versículo 4 ele diz: lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus em gritos de alegria, subindo para Jerusalém para adorar ao Senhor. Eu me lembro aqui da nossa realidade, do nosso contexto, quando nos dias de culto nós também passamos buscando alguns irmãos em casa, dando carona aos irmãos, alguns que moram mais longe da nossa igreja aqui em São Borja, para levar ao templo, de como isso é um momento de alegria, um momento de contentamento, né? Parafraseando aí o verso 4 do Salmo 42. E nós passávamos, eu e minha família, buscando essas pessoas em casa, para juntos irmos para a igreja, então, adorar ao Senhor. No verso 9, o salmista vai dizer assim: digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Olvidaste é o mesmo que esquecer, ou seja, ele está dizendo: por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que nós andamos ainda sob a opressão dos nossos inimigos? E aí ele vai finalizar
repetindo a sentença que ele diz no início do Salmo 42. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, nós também, assim como Davi, aqui no momento que escreve o Salmo 42, estamos, os filhos de Corá escrevem aqui no Salmo 42, nós também estamos impedidos de ir à casa do Senhor. Os motivos são diferentes, mas a conclusão é a mesma. Nós também estamos impedidos de ir à casa do Senhor e de adorar o Senhor no seu santo templo. Contudo, temos a certeza de que o Senhor não se esqueceu de nós, de que o Senhor não nos abandonou. E mais que isso, que devemos esperar em Deus, pois ainda o louvaremos e o exultaremos. Ele que é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor. Eu queria convidar você, aí onde você está, a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a apresentar a Deus uma oração de confissão de pecados. Nós estaremos, a partir desse momento, adorando a Deus de forma pública, cultuando a Deus de forma pública, e fica bem que nós colocamos diante de Deus, então, a nossa vergonha, o nosso opróbrio, o nosso pecado, para que o Senhor, então, nos perdoe e que o nosso culto chegue a Ele, então, como um aroma suave, aprazível às suas narinas. Então, abaixa a sua cabeça, deixa que venha à sua mente, ao seu coração, palavras de humilhação diante de Deus. Se humilhe diante de Deus, peça a Ele que tenha misericórdia da sua vida, que perdoe a você e que Ele aceite o seu culto, então, nessa noite. Faça isso, após alguns instantes eu também o farei. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós que conhecemos a Tua história, que conhecemos, Deus, a maneira como o Senhor se relaciona com o seu povo que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, nós sabemos que a situação que atravessamos agora é muito provavelmente o juízo do Senhor contra essa humanidade caída, contra essa humanidade, Deus, imperfeita, pecadora, que zomba do Senhor, dizendo: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus que não o acode? Onde está o seu Deus que não reverte essa situação? Um povo que não busca o Senhor, muito pelo contrário, que o desagrada, um povo rebelde, de dura cerviz, um povo, Deus, que prevarica, um povo que mente. Ó Pai, nós vivemos numa geração corrupta, Deus. Nós vivemos em meio a uma geração desprezível. Mas nós cremos, Deus, no Teu santo nome, nós cremos na Tua bondade, na Tua misericórdia, na Tua providência, e sabemos, Deus, que no tempo do Senhor, o Senhor há de reverter essa situação, que no tempo do Senhor, o Senhor fará com que nós possamos, Deus, voltar a ter uma vida normal, que nós voltaremos, Deus, a cultuá-lo na casa do Senhor, no lugar que o Senhor escolheu para a nossa oração, e ali junto dos nossos irmãos, podemos entoar cânticos de louvor a Ti, Deus, entoar orações a Ti, possamos, Deus, testemunhar para a nossa vizinhança que nós cremos num Deus soberano, bom, assaz benigno. Ó Pai, que o nosso coração se acalme no Senhor, Deus. Tira do nosso coração toda a ansiedade, Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso coração, da nossa alma, todo o abatimento, Deus, em nome de Jesus. Que assim como o salmista diz no Salmo 42, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Que nós possamos esperar em Deus e ver, Deus, aquilo que o Senhor há de fazer através desse momentâneo sofrimento, dessa momentânea tribulação a qual estamos atravessando. Nós cremos, Deus, que existem, Deus, propósitos maravilhosos, Deus, dentro de toda essa situação. Esses propósitos já estão se revelando dia a dia. Famílias mais unidas, mais próximas, uma dependência maior do Teu nome, uma consciência maior de que nós somos pó e ao pó retornaremos. E eu creio que tudo isso, Deus, ali na frente, redundará em glória ao Teu nome. Perdoa, pois, os meus pecados, os pecados do Teu povo. Essa é a oração que eu faço em o nome e na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Uma vez perdoados, então, nós vamos louvar e adorar ao Senhor com a leitura do Salmo 146.
Queria convidar você que vai, então, até o Salmo 146, para que, através da leitura desse Salmo, nós possamos agradecer e exaltar o nome do Deus de toda a terra. Salmo 146. Mais uma vez eu procederei à leitura. Os irmãos, por favor, onde quer que estejam, acompanhem com temor e tremor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Irmãos, onde você está colocando a sua confiança nesses dias de temor? Nós ligamos a televisão, nós abrimos o jornal, nós ligamos o rádio e somos, a nossa casa, a nossa sala, invadida por notícias ruins, notícias de desesperança, de temor. Onde você está colocando a sua esperança? Você está colocando a esperança nos reis desse mundo? Nos governantes desse mundo? Você está colocando a sua esperança no sistema desse mundo? Onde você está colocando a sua esperança nesse momento de crise? O salmista nos convida a colocarmos a nossa esperança no Senhor. E ele vai além, ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Irmão, eu sei que os tempos são maus. Eu sei que os dias são realmente preocupantes. Nós atravessamos uma crise na área da saúde e possivelmente, futuramente, enfrentaremos uma crise na área financeira. Mas eu queria exortar você, eu queria desafiar você a colocar a sua esperança no Senhor, a colocar a sua segurança no Senhor, a levar os seus olhos para o monte, porque é de lá, irmãos, que virá o nosso socorro, não em homens. Assim como o salmista diz aqui, aos homens sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Então, que a sua confiança seja colocada no Deus de Jacó. Ele é o seu auxílio. Que a sua esperança esteja no Senhor. Nós vamos orar mais uma vez e agora nós vamos orar agradecendo a Deus. Colocando diante de Deus a nossa gratidão, a nossa esperança, a nossa exaltação, porque Ele tem sido um Deus fiel ao seu povo. Queria convidar você mais uma vez a baixar a sua cabeça e deixe que venha a sua mente, ao seu coração, palavras de júbilo, de gratidão e de louvor a esse Deus tão bondoso, tão misericordioso que tem cuidado de mim e de você. Oremos. Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti nesse momento para colocar diante do Senhor a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. É o Senhor Deus que tem colocado em nossa mesa o pão de cada dia. É o Senhor que tem colocado em nossas narinas o sopro de vida. É o Senhor que tem nos dado saúde. É o Senhor que tem nos dado discernimento. É o Senhor que tem, Deus, nos consolado nesses tempos de aflição, de medo e de temor. Enquanto a humanidade, Deus, anda como baratas tontas, sem saber que caminho seguir, desesperadas, Deus, confiando em impérios financeiros, confiando, Deus, em homens, em príncipes, em cavalos. Ó Deus, a nossa confiança está em nome do Senhor. Acalma nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. Ele é enganoso, é desesperadamente corrupto, tendencioso ao mal, e muitas vezes ele nos leva a pensar que a restauração do Senhor está demorada demais. Se apiede de nós, tenha misericórdia de nós, e faça com que o nosso coração se encha de alegria e de esperança no Senhor, e que dos nossos lábios não saia nenhuma palavra de murmuração, de pessimismo, mas que nós possamos animar, alegrar e encher o coração das pessoas que estão à nossa volta
como uma palavra de ânimo, como uma palavra de encorajamento. Ó Pai, que nós sejamos portadores de boas notícias, porque nós cremos em um Deus poderoso. Que assim seja, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, no nome santo, poderoso, precioso de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, agora que passamos por esse primeiro momento, por essa parte litúrgica, nós vamos então ao texto no qual nós estaremos meditando nessa noite. É um texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, um texto que na verdade se encontra nos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas irão contar essa história, apenas João não registra em suas páginas a história na qual nós estaremos meditando nessa noite. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, um texto conhecido dos irmãos, e creio eu que bastante pertinente para esse momento o qual nós estamos atravessando. Marcos, capítulo 5, nós faremos a leitura dos versos 21 ao verso 43. Irmãos, hoje nós iremos trabalhar de forma expositiva, nós iremos caminhar verso a verso, explicando o verso e qual o objetivo de Marcos escrevendo para aquela época, procurando com a orientação do Espírito Santo explicar aos irmãos qual era o sentido daquilo que Marcos escreve, o objetivo de Marcos e como nós podemos aplicar isso na nossa vida. Então, como nós vamos trabalhar verso a verso, eu não farei agora, nesse primeiro momento, a leitura de todo o texto, uma vez que é um texto longo, e nós investiremos então muito tempo na sua leitura para depois retornar lendo verso a verso. Então eu vou ler o primeiro versículo e o versículo que fecha esse bloco, o versículo 21 e o versículo 43. E depois então nós vamos trabalhar, caminhar por cada versículo desse capítulo, ok? Então leiamos Marcos 5, versículo 21 e versículo 43, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 21 e agora o versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar pedindo a orientação do Espírito para a nossa leitura. Senhor, mais uma vez na tua presença, pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, fale ao teu povo, à tua igreja, apesar de mim, Deus, que as minhas deficiências não atrapalhem, Deus, na leitura, na explicação do texto, e que o teu Santo Espírito possa confirmar a palavra que será lida e explicada em nossos corações, para que nós não sejamos apenas leitores da palavra, mas para que sejamos também praticantes da mesma. Ó Deus, cuida de nós, cuida do nosso coração e faz com que nós possamos ser vaso de bênção nessa noite, para a glória do teu nome. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Marcos, capítulo 5, 21 a 43. Nós sabemos que Marcos escreve o seu evangelho de uma forma bastante dinâmica, contando muitos milagres de Jesus. Jesus sempre está em ação no evangelho de Marcos, indo daqui para ali, dali para aqui. E Marcos tem como objetivo mostrar, apresentar Jesus como um servo-rei, como um Messias que os judeus aguardavam, mas que um Messias que veio para servir e não para ser servido, e trazendo então a mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz a todos os que o ouviam. Como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas irão narrar essa mesma mensagem. Irmãos, se você, com calma, depois aí na sua casa, no conforto da sua casa, analisar todo o capítulo 4 de Marcos, e entrando pelo capítulo 5, você verá que a autoridade de Jesus, aquela autoridade que Jesus fala no final do Evangelho de Mateus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ela é manifestada, que ela é demonstrada aqui no capítulo 4 e 5 de forma muito clara. Jesus demonstra que, por exemplo, a sua autoridade sobre a natureza,
no versículo 35 do capítulo 4, a partir do versículo 35, quando ele acalma uma grande tempestade que estava acontecendo, ele demonstra então que ele tem poder, inclusive, sobre a natureza, sobre as tempestades, sobre o mar. Logo depois, a partir do versículo 1 do capítulo 5, Jesus vai demonstrar a sua autoridade sobre o reino espiritual, quando ele expulsa de um gadareno, de um endemoniado gadareno, os espíritos maus, os demônios que haviam possuído aquele jovem. Jesus demonstra então a sua autoridade sobre o reino espiritual. E agora, no capítulo que nós iremos trabalhar, nos versículos que nós iremos trabalhar nessa noite, Jesus demonstrará a sua autoridade sobre o mundo físico, sobre as enfermidades. Jesus fecha então, assim, um contexto de autoridade total sobre vários âmbitos, várias partes, várias facetas desse mundo, o reino material e o reino espiritual. Então eu queria convidar você a que nós, de forma muito tranquila, muito didática, pudéssemos caminhar então pelos versículos para entender aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Vamos começar pelo versículo 21. Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. O texto diz que Jesus estava voltando de barco para o outro lado, ou seja, ele estava vindo de Gadara, onde ele havia curado o endemoniado Gerazeno, ou Gadareno, e voltava agora então para Cafarnaum, que era ali a base do seu ministério. Jesus voltando para lá, então, afluiu grande multidão e ele estava junto do mar, ali na praia. Eu queria fazer duas considerações a respeito disso. A primeira delas é que, se você voltar alguns versículos, você vai ver Jesus em Gadara expulsando os demônios, e Jesus foi expulso de Gadara, porque ele expulsou os demônios desse jovem e ordenou que esses demônios fossem para os porcos. E ali aqueles porcos pularam, então, em um abismo. E os donos daqueles porcos entenderam, então, que Jesus estava trazendo prejuízo àquela terra. Estava trazendo prejuízo financeiro a eles, independente dos grandes benefícios que Jesus poderia dar a eles, conceder a eles, principalmente a vida eterna, o perdão dos seus pecados. Eles optaram por dar mais valor ao seu dinheiro, às suas finanças, e trocaram então a presença de Jesus, a pregação de Jesus, os ensinos de Jesus, a salvação, a misericórdia de Cristo pelos seus bens financeiros, expulsando então Jesus ali daquela região de Decápolis. Pois bem, Jesus então, expulso que foi da terra dos Gadarenos, volta para Cafarnaum. E aí, lá no finalzinho do versículo 21, vai dizer que afluiu para ele, ou foi para ele, grande multidão. Você lendo esse mesmo texto em Lucas, Lucas vai dizer que todas aquelas pessoas que estavam na praia, aquela grande multidão que estava na praia esperando Jesus, o esperava com grande alegria. Irmãos, nós não sabemos e não podemos afirmar, mas muito provavelmente a alegria que essas pessoas demonstravam em ver Jesus não era uma alegria genuína por ver ali o Filho de Deus, por ver o Deus dos milagres. Elas estavam felizes porque elas estavam vendo os milagres de Deus. Muito provavelmente, muitas dessas pessoas demonstraram tanta alegria em receber Jesus porque sabiam que Jesus multiplicava pães, porque sabia que Jesus fazia curas, porque sabia que Jesus era um doador de misericórdias, um doador de benesses para aquele povo. Nós podemos ou poderíamos fazer muitas comparações com os dias em que vivemos, né? De pessoas que procuram a Jesus pelos milagres, por aquilo que Jesus pode dar, mas não pelo que Jesus é e não pelo que Jesus já nos deu, a salvação em Cristo Jesus. Mas enfim, essas pessoas muito provavelmente esperavam sinais e elas afluíram, então foram receber Jesus então ali na beira da praia. O versículo 22 diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o,
prostrou-se a seus pés. Irmãos, Jairo, o texto vai dizer, era um dos principais da sinagoga, ou um dos chefes da sinagoga, era um dos homens que liderava os trabalhos no templo, um dos homens que se preocupava com a organização dos cultos, quando haviam cultos ali aos sábados no grande templo. Era um homem de muita projeção social, um homem certamente com uma excelente condição financeira, um homem líder ali na sua região, líder dos judeus. E nós devemos nos lembrar que os judeus negavam a Jesus, adoravam a Deus, mas negavam a Jesus. E ainda assim, esse homem então, num ato de puro desespero, sendo líder da sinagoga, líder do templo, líder responsável de uma espécie de um presbítero, né? Regente, esse homem então se sente impelido a ir até Jesus, buscar ajuda em Jesus, e o texto vai dizer então que ele se prostra aos pés de Jesus. Mateus vai dizer, vai um pouco além, diz que além de se prostrar aos pés de Jesus, Jairo também adorou a Jesus. Ou seja, irmãos, nesse momento da história, no início da história de Jairo, certamente aquele homem já havia crido em Jesus. Quando o texto diz que ele adorou a Jesus, como Marcos vai nos dizer, certamente o que o texto está querendo dizer é que aquele homem já cria que Jesus era o Filho de Deus. E por isso, ele foi até aquele homem sem nenhum medo da retaliação que poderia vir por parte dos outros judeus, que viam ali um líder negando a sua fé ao judaísmo, adorando a um homem, no caso, Jesus Cristo. Muito bem, imagine você o preconceito, os medos internos, os conflitos internos que esse homem precisou enfrentar para que tivesse esse ato de desespero. Mais à frente nós vamos ver então o que o levou a tamanho ato de desespero, de adoração e de submissão a Jesus. Verso 23. Insistentemente, Jairo suplicou a Jesus: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e ela viverá. Irmãos, então esse é o motivo do desespero de Jairo, chefe da sinagoga. A sua filha estava morta, uma doença gravíssima, e nesse momento já, muito provavelmente, já havia então perdido a sua vida. Um pouco mais à frente isso vai se consumar, mas nesse momento, muito provavelmente, ela já estava então morta. Mas Jairo então, no momento de total fé em Deus, submissão a Deus, temor a Deus em Cristo, ele diz a Cristo: olha, Cristo, a minha filha já está morta, mas eu creio que o Senhor tem autoridade, inclusive, sobre a morte. Eu creio que o Senhor tem autoridade e poder, inclusive, para subjugar a morte, para vencer a morte. E por isso eu queria que o Senhor fosse até lá. Não pelo que eu tenho ouvido, não pelo que as pessoas falam, mas eu creio que o Senhor tem poder para reverter a situação da minha filha, que o Senhor tem poder para reverter essa situação. Irmãos, essa é a vitória que vence o nosso mundo, a fé. É esse tipo de fé que agrada ao Senhor. É esse tipo de fé que eu e você devemos ter. Uma fé que faça com que nós abandonemos o nosso conforto, que nós abandonemos a nossa projeção social, que nós abandonemos tudo que temos, no qual nós estamos firmados, que nós deixemos tudo isso para trás, que nós abandonemos tudo isso para seguir a Cristo, para confiar em Cristo, para crer em Cristo. Foi isso que Jairo fez aqui no versículo 23. Ele abriu mão de tudo aquilo que lhe era mais importante no sentido social. Era um grande líder judeu. Ele estava abrindo mão disso. Haviam muitas testemunhas, muitas pessoas próximas a ele. Ele muito provavelmente, ou certamente, não voltaria ao seu cargo. Mas isso pouco importava a ele agora. Ele tinha uma demanda mais urgente para resolver. Ele tinha uma preocupação maior para resolver. Então ele diz a Jesus: se o Senhor for comigo, certamente o Senhor fará com que ela volte à vida. A fé, irmãos, como vai dizer lá em Hebreus 11, é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, Jairo, quando saiu de casa, deixou sua filha à porta da morte. E quando ele conversa com Jesus, ele já vislumbra no campo espiritual a sua filha curada, a sua filha sã, a sua filha viva. É a certeza de coisas que se esperam.
é a convicção de fatos que se não vê. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E Jairo demonstrou aqui, então, toda a sua fé quando ele apresenta a Deus o seu pedido desesperado. No finalzinho do verso 24 vai dizer, então, que grande multidão o seguia, comprimindo um grande ajuntamento de pessoas cercavam Jesus, caminhavam com Jesus, enquanto Jesus travava esse diálogo com Jairo. No versículo 25 acontece uma ruptura da história de Jairo. Acontece um fato novo e que a história de Jairo, então, entra em suspenso, ela é paralisada. Que fato é esse? Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, verso 26, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. A história de Jairo, então, é interrompida, porque no meio do caminho, enquanto Jesus caminhava com Jairo, indo até a filha deste, uma mulher o interrompe. Existe então uma suspensão no texto, porque Jesus para então para socorrer uma mulher. E que mulher é essa? O texto vai dizer, irmãos, que era uma mulher que já havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Muito provavelmente uma hemorragia uterina. E essa mulher, então, por conta dessa hemorragia, segundo a lei de Moisés, registrada em Levítico 15, essa mulher, então, não tinha uma vida normal. Essa mulher não podia andar no meio da multidão, essa mulher não podia se relacionar com as pessoas, essa mulher não podia frequentar o comércio, essa mulher não podia ter filhos, essa mulher não podia adorar a Deus, porque ela não podia ir ao templo, uma vez que ela era considerada imunda. Essa mulher, então, vivia uma vida à margem da sociedade. Para ela ir à cidade, ela precisava ela mesma sair gritando pelas ruas, imunda, imunda, para que ninguém tocasse nela e para que ela também não tocasse em ninguém. Irmãos, imagine você a situação de desespero, a situação de penúria em que essa mulher se encontrava. Em todos os sentidos. O versículo 26 vai dizer que tudo que essa mulher tinha, todos os bens que essa mulher tinha, ela havia dilapidado investindo em tratamentos médicos, mas que nenhum dos tratamentos a qual ela recorreu deu a ela solução para o seu caso. Muito pelo contrário. A cada dia ela piorava, segundo o versículo 26. Então era uma mulher que muito provavelmente já não tinha família, já não tinha amigos, uma mulher que muito provavelmente já vivia da mendicância, porque ela não conseguia trabalhar, uma mulher que devia viver numa pobreza absoluta, numa condição de miséria absoluta, uma mulher que devia viver muito provavelmente se arrastando pelas ruas sujas, empoeiradas ali de Cafarnaum, porque o fato de ela estar arrastando, o texto vai dizer que ela se arrastava, encostou na borda, na base da capa de Jesus. Ela não estava se arrastando para se esconder, ela estava se arrastando porque ela não tinha mais forças, porque ela estava fraca, porque a sua vida estava comprometida. E essa mulher, então, no último momento de desespero, com todas as forças que lhe restavam, ela então busca a Jesus. E aí eu queria convidar você a fazer uma breve interrupção na história dessa mulher e voltar para Jairo. Porque essa mulher, ela representa exatamente o contrário daquilo que Jairo representa. Situações totalmente antagônicas. Jairo era um homem proeminente na sua sociedade, era um homem que gozava de um grande prestígio social, um líder da sinagoga, estava na sinagoga todos os dias adorando a Deus. Era um homem que tinha uma família, uma esposa, tinha uma filha. Era um homem que tinha recursos financeiros. E essa mulher, ela não tem absolutamente nada. É uma mulher à margem da sociedade, é uma mulher que vive uma situação de miséria, é uma mulher sem saúde, é uma mulher que não pode se aproximar de ninguém, que não pode adorar a Deus no templo. É uma situação totalmente diferente. E aqui eu chamo a atenção a você que Jairo não toma nenhuma atitude que viesse a confrontar Jesus pelo fato de Jesus ter interrompido a sua caminhada até a casa daquela mulher. Irmãos, imagine você numa situação como essa.
abrindo mão de tudo aquilo que você crê, abrindo mão de toda os problemas que viriam até você por conta de você crer em Jesus Cristo no meio de uma multidão, você sendo judeu, chefe de uma sinagoga, e você abrindo mão de tudo isso para confiar que aquele homem que estava à sua frente poderia resolver o seu problema. E de repente uma mulher pobre, doente, que nem poderia estar ali, aquela mulher faz com que Jesus interrompa a audiência que fazia você, o cuidado que tinha com você, para atender aquela mulher. Será que eu e você não diríamos a Jesus: mas Jesus, vamos resolver primeiro o meu problema? Cuida primeiro de mim, eu cheguei primeiro, eu estou na frente na fila. Essa mulher chegou agora e já quer, usando aqui uma expressão dos nossos dias, sentar na janelinha? Quem é essa mulher para se comparar a mim? Resolva o meu problema e, se sobrar tempo, depois eu resolvo o problema dela. Mas nenhum dos três evangelistas, irmãos, que registram essa história vão fazer qualquer tipo de comentário a esse respeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ainda que a filha de Jairo estivesse às portas da morte, Jairo esperou, aguardou. Como o salmista, agora no salmo que nós lemos na liturgia, Salmo 42, descansa, meu. Espera pelo Senhor. Espera o tempo do Senhor. É isso, irmãos. É esse o segredo. Jairo não tomou nenhuma atitude intempestiva. Jairo não quis convencer Jesus por conta da sua posição social, da sua posição financeira. Jairo apenas esperou o tempo de Jesus. Ele creu tão somente. Muito bem. O versículo 25 e 26 vão dizer então que aquela mulher gastou tudo o que tinha buscando o socorro de Jesus. 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Fraca, incapaz, pobre, pois havia investido tudo o que tinha em médicos, em tratamentos, e ninguém podia curá-la. Havia investido tudo o que tinha. E havia perdido tudo o que tinha, menos a fé. Ela havia perdido tudo o que tinha, menos a fé. Porque muitos comprimiam Jesus. Uma multidão cercava Jesus. Mas só ela foi até Jesus verdadeiramente. Só ela buscou Jesus no meio daquela multidão verdadeiramente. Versículo 27 e 28 vão nos dizer isso. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. É uma sentença muito parecida com a que Jairo vai dizer no versículo 23 do capítulo 5 de Marcos. É uma sentença muito parecida. Se o Senhor Jesus apenas tocar, se o Senhor apenas impor as mãos sobre a minha filhinha, ela viverá. E aí a mulher vai dizer: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Pessoas tão diferentes, em situações tão diferentes, mas que manifestaram a sua fé de uma forma tão parecida, irmãos. De uma forma tão parecida. Experimentaram provar do Senhor. Experimentaram o Senhor. O Salmo 34 vai nos dizer: provai e vede que o Senhor é bom. E sabe por quê, irmãos, que aquela mulher confiou? Por que Jairo confiou? Porque eles provaram de Jesus, eles foram até Jesus, eles buscaram Jesus. Eles não se contentaram com aquilo que ouviram durante toda a sua vida, mas eles resolveram no seu coração experimentar daquela água viva que jorrava abundantemente, que era Jesus Cristo. Jesus era homem de dores. Jesus sabia o que é sofrer. Isaías 53, dos versos 3 a 5, vai dizer... Isaías 53, o verso 3 a 5, não precisa ir até lá. Vai dizer que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele se compadecia daquelas pessoas. Ele se compadeceu de Jairo, ele se compadeceu daquela mulher hemorrágica e se compadecia mais do que ver e sentir pena, sentir dó, se compadecer, se colocar no lugar da pessoa. E Jesus se colocou verdadeiramente no lugar daquelas pessoas. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele levou sobre si as dores e as enfermidades da filha de Jairo e daquela mulher. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados. Eu, você e até o momento onde nós estamos aqui no versículo 30, também essa mulher. Irmãos, do versículo 29 ao versículo 34, o texto vai dizer assim: e logo se lhe estancou, logo da palavra de fé que ela proferiu a Jesus, se estancou-lhe a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu sofrimento. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus perguntou, irmãos, aqui, se aquela mulher, quem o tocou, e aí existem algumas pessoas que vão dizer que Jesus de fato não sabia, porque nesse momento da história, ou quando caminhou pela terra, Jesus era 100% homem, era 100% Deus, mas era também 100% homem. E enquanto 100% homem, perdeu alguns dos seus atributos divinos, como por exemplo, a onipresença. Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Outros irão defender que Jesus aqui diz isso: quem me tocou? Para que a pessoa que o tocou se manifestasse. Bem, fato é que Jesus então pergunta: quem me tocou? E os discípulos então vão dizer para Jesus: olha, mas essa multidão que está aqui, isso pergunta para nós: quem me tocou, Jesus? Fica difícil da gente identificar. Jesus então no verso 32 vai dizer que procurava, olhava ao redor para ver quem era aquela mulher. Então, com medo, porque ela não podia tocar, até o momento do toque ela era impura, ela não podia encostar em alguém, e ela então, com medo, ela diz: fui eu que toquei no Senhor. E no verso 34 Jesus vai dizer então: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, Jesus aqui confirma aquilo que Isaías havia dito ou escrito 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Essa mulher representa o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo, porque aquela mulher creu em Jesus. Aquela mulher foi alcançada pela graça e pela misericórdia. E aquela mulher então é convertida ao Evangelho. Aquela mulher passa a fazer parte da família de Deus. Tanto que Cristo diz a ela: filha, vai-te em paz. A paz que excede todo o entendimento. Tudo o que aquela mulher havia vivido, todos os pecados que aquela mulher havia cometido até então, eles foram perdoados. Porque ela creu, ela confiou, ela acreditou que ali à sua frente, aquele homem que ia à sua frente, era o Filho de Deus. Como bônus, ela ganha a cura para aquele mal que a atormentava há 12 anos. Ela é curada, ela pode voltar a ter uma vida normal, ela pode voltar a ter uma vida social normal, ela pode voltar ao templo para adorar, enfim. É uma mulher que foi alcançada pela graça. Curada, sã, reintegrada à sociedade, se prostra e adora ao Senhor. E tem então a sua filha restaurada. Irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. É uma sentença dura, mas é bíblica. E que nós só encontramos paz com Deus a partir do momento que nós crermos no Filho de Deus. Que nós confessarmos, que nós cremos com o coração e confessarmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Aí então nós encontramos paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus. E foi o que essa mulher fez. Então, adotada por Deus em Cristo, ela passa agora a ser da família da fé. Ela passa a ser filha de Deus em Cristo. Romanos 8 vai nos dizer que os que são guiados pelo Espírito de Deus são feitos filhos de Deus. A adoção é um dos passos, irmãos, da obra da redenção, da obra soberana, da obra da salvação, da obra redentiva de Deus para os homens. A adoção em Cristo daqueles que andavam apartados de Deus. Muito bem. A partir do versículo 35 até o final do nosso bloco, no versículo 43, o texto se volta então novamente para Jairo e para a filha de Jairo. Versículo 35 vai dizer assim: falava ele ainda, Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo,
a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Em outras palavras, o que aquelas pessoas disseram para Jairo foi: olha, Jairo, Jesus demorou demais. Não adianta mais isso, sua filha morreu. Nós perdemos muito tempo, Jesus gastou tempo demais aí curando essa mulher, se preocupando com essa mulher, e não deu a atenção que devia, não te atendeu no tempo que você precisava, e por isso a sua filha morreu. Aqui nós vemos mais um momento em que Jairo, talvez, se já não tivesse sido alcançado pela graça, se já não tivesse tido seus pecados perdoados, se ainda estivesse sendo impelido pela carne, não pelo Espírito, poderia talvez se revoltar contra Jesus. Mas mais uma vez, ele mantém a boca fechada. Mais uma vez, ele emudeceu e esperou por Jesus. O versículo 36 vai dizer: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Creio que esse versículo é o versículo chave, irmãos, desse nosso bloco. Quando Jesus diz a Jairo: não temas, crê somente, Jesus está dando a Jairo uma sentença. Jesus está dizendo a Jairo está dizendo a ele um ensino, está dando a ele um ensino de que tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós quisermos, se o nosso coração estiver em Cristo, nós alcançaremos em Cristo. Se for para a glória de Deus, nós alcançaremos em Cristo. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é: não há impossíveis para Deus. Não me importa em que situação a sua filha esteja, Jairo. Não me importa em que estágio da enfermidade ela esteja. Não me importa se ela está, de fato, já morta. Não me importa se ela está agonizando. Não me importa se ela está em coma. Não temas. Crê somente. Irmãos, isso é um alento ao nosso coração. Isso aquece o nosso coração. Enche o nosso coração de júbilo, de alegria, de confiança. Saber que o nosso Senhor tem poder, tem autoridade para proferir com seus lábios, para mim, para você, para Jairo: não temas. Crê somente. Confia. Espera. E verás a glória de Deus. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. No versículo 37, então, o texto vai dizer: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, que são os discípulos mais próximos, aqueles que o acompanhavam nos momentos mais íntimos de Jesus. Nós podemos citar, por exemplo, o momento da transfiguração, em que esses três irmãos, esses três discípulos, estavam com ele. Versos 38 e 39. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Versículo 39. Ao entrar-lhes, disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus está aqui, então, irmãos, contradizendo os fatos. Jesus está aqui contradizendo aquilo que as pessoas viam. As pessoas viam aquela menina inerte, deitada numa cama, sem vida, mas Jesus diz: não temas, crê somente. A menina não está morta, mas dorme. E ele provaria isso instantes depois. O verso 40 vai dizer assim: e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Eles zombaram de Jesus. Quando Jesus pediu que eles saíssem, que a menina não estava morta, eles zombaram de Jesus, saíram, assim como os judeus fizeram em vários outros momentos da vida de Jesus. Enquanto o açoitavam, enquanto o espancavam na Via Dolorosa, eles diziam a ele: vê aí, os guardas diziam: vê aí, isso não é Deus, vê aí, quem te bateu primeiro? Quem te bateu agora do lado direito? Quem te bateu desse lado? E zombavam dele. Na cruz do Calvário, instantes antes da sua morte, eles zombavam dele, a multidão, e dizia: tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz. Tu não é o Messias? Desce daí. Se tem poder para isso, desce daí. Então Jesus, enquanto caminhou pela terra, irmãos, especialmente no tempo do seu ministério, dos 30 aos 33 anos, ele foi o tempo todo escarnecido, zombado e humilhado. Mas como ovelha muda, ele se calou. Pois bem, então
no verso 40, eles saíram do quarto e deixaram Jesus ali com os pais da menina. O verso 41 vai dizer assim: tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E no verso 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Irmãos, com a autoridade que lhe foi dada, Jesus então vence a morte. Jesus então faz com que aquela menina volte à vida. E é interessante, irmãos, eu não sei se você observou, que a idade que a menina tinha, a filha de Jairo tinha, é o mesmo tempo de suplício da mulher do fluxo de sangue. 12 anos. O mesmo tempo do martírio da mulher que tocou a orla das vestes de Jesus é o tempo de vida dessa menina. Será que essa anotação está aí por acaso? Ou será que ela quer nos mostrar alguma coisa? Ou será que ela queria mostrar para os leitores da época, para aquela multidão que acompanhava Jesus, que Jesus tem o tempo dele? Que Jesus enxerga de uma forma muito maior, muito mais abrangente do que a nossa visão tão tacanha, tão medíocre, tão pequena. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Os olhos de Jesus estão em todos os lugares, postos em todos os lugares. E Jesus sabe exatamente onde e em cada momento ele irá então derramar a sua graça e a sua misericórdia. Essa coincidência de datas nos convida a uma reflexão nesse sentido. Então esse bloco vai se encerrar com o verso 43, dizendo que Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer àquela menina. Jesus não queria ainda que aquela história se propagasse, porque Jesus já encontrava dificuldade em fazer aquilo para o qual ele veio. Ele não veio a priori para fazer milagres, realizar milagres. Ele veio a priori para pregar o ano aceitável do Senhor, para pregar o arrependimento, para que as pessoas se convertessem, se arrependessem dos seus pecados. E aquela grande multidão que sempre o acompanhava começava a atrapalhá-lo, então, nessa tarefa. Os sinais, os milagres que Jesus realizava, as curas que Jesus realizava, eram didáticos para que o povo enxergasse que ali estava o Messias prometido, o Filho de Deus, e também como atos de misericórdia, da bondade que Jesus expressava em cada um dos seus atos, pensamentos e falas. Então, Jesus pede para que não comentassem com ninguém e manda que dessem de comer a menina. Manda que dessem de comer a menina, muito provavelmente para que todos vissem que ali não era um fantasma, que a menina tinha ressuscitado mesmo, corpo e alma, então que ela se alimentasse, para que as pessoas vissem, observassem que não se tratava de um fantasma. É mais ou menos o que ele fez também quando ele ressuscitou, quando ele volta para encontrar os discípulos. O texto vai dizer que ele então come com eles, para que eles vissem também que ele não era um fantasma, que ele ressuscitou no seu corpo. Muito bem, irmãos, caminhamos verso a verso, entendemos aquilo que o texto tem para os seus leitores originais, para mim, para você, e agora de forma muito rápida, para encerrarmos, eu gostaria então de fazer algumas aplicações para a nossa conclusão. Os milagres que Jesus realizou, gostaria de reafirmar isso, eram atos de misericórdia, eram atos da bondade de Deus, mas eram também didáticos, para que o povo compreendesse que aquele homem ali à sua frente era o Filho de Deus. Então o objetivo maior dos milagres era a glória de Deus. O objetivo maior dos milagres era fazer com que as pessoas compreendessem a mensagem de Jesus, entendessem a mensagem de Jesus, se arrependessem de seus pecados e fossem salvas. Ok? Diante disso, eu gostaria então de deixar duas aplicações para a nossa vida. Aplicações que eu retiro então do texto de Marcos 5, 21 a 43. A primeira delas: o mundo precisa do Senhor Jesus para ser curado. O mundo precisa do Senhor Jesus para ser curado. Irmãos, o mundo está doente, contaminado. E não estou falando apenas dessa pandemia, mas de todo um sistema maior e muito mais poderoso. Toda a criação geme e suporta com angústia, aguardando ansiosamente pela redenção, pela volta de Jesus. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo doente.
A mulher do fluxo de sangue havia gasto tudo o que tinha em médicos e nenhum deles conseguiu curá-la. Jairo, que era um homem muito rico, que tinha acesso aos melhores médicos, não achou solução para o caso da sua filha. Irmãos, nós precisamos sim da ciência, nós precisamos sim da medicina, precisamos sim dos médicos, dos enfermeiros, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalho que edifica, em vão vigia a sentinela. Irmão, nós precisamos buscar o auxílio da medicina, o auxílio da ciência, mas o nosso socorro vem do Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Notem que todos os recursos desse mundo não foi suficiente para resolver as aflições desses dois personagens que nós acabamos de contar a história. Todos os recursos haviam se esgotado. Toda a esperança havia se esgotado. Mas o que o salvou foi a fé. O que o salvou foi confiar no Senhor dos Exércitos, no Rei dos Reis. Coloque a sua confiança no Senhor. O mundo está doente. Essa pandemia, em nome de Jesus, será vencida em breve. Mas outras talvez virão. Coloque a sua confiança no Senhor. Segunda aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa noite. O mundo precisa do Senhor Jesus para ser salvo. O mundo precisa do Senhor Jesus para ser curado e o mundo precisa do Senhor Jesus para ser salvo. Tanto a mulher hemorrágica quanto Jairo se prostraram e adoraram ao Senhor. Os dois foram até Jesus por conta da cura, sim, dos sinais, dos milagres, dos prodígios, mas os dois foram atrás de Jesus também para adorar ao Senhor, para se prostrar aos pés de Jesus. E por conta disso foram perdoados e foram salvos. Compreenderam que mais que a cura física, que mais que o fim da doença, mais que o fim da enfermidade, eles precisavam desesperadamente de cura espiritual. Eles precisavam desesperadamente de se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Não há outro nome em que importa sejamos salvos senão o de Cristo Jesus. Quando Pedro pergunta a Jesus: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? É mais ou menos o que essa mulher e Jairo fizeram. Para onde mais correriam se só Jesus tinha palavras de vida eterna? Irmãos, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna. Então o mundo precisa de Jesus para ser salvo. Você que ouve essa mensagem, você que participou desse momento, desse culto a Deus, a minha esperança, a minha oração é para que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, e de que você se lembre em todo o tempo que Jesus pode curar as nossas dores, porque Ele é um homem de dores, Ele sabe o que é padecer. E de que você se lembre principalmente, crê no Senhor Jesus. Não temas, crê somente. Que essa mensagem possa impactar a sua vida, que essa mensagem possa renovar a sua fé, a sua esperança. E se você ainda não tem Cristo, que essa mensagem possa levar você até os pés da cruz. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu gostaria de orar mais uma vez por você e logo depois rogar a Deus a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, gostaria de agradecer ao Senhor mais uma vez, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi explicada. Queremos agradecer ao Senhor Deus, porque sabemos que em vários lugares, em várias cidades, nesse exato momento, as pessoas estão reunidas, mesmo que em suas casas, para adorar o Seu nome, para bendizer o Teu nome, prostradas diante do Senhor, diante da Tua palavra. Ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa convencê-las de que o Senhor continua sendo esse Deus poderoso, grandioso, que tem autoridade sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual, sobre a natureza, sobre tudo o que há, sobre tudo que os nossos olhos podem ver e sobre até mesmo aquilo que não podemos enxergar. Ó Deus, e convencidas disso, que elas possam se acalmar no Senhor e esperar confiantemente pelo Senhor.
que toda ansiedade, Deus, que todo abatimento, que todo medo, todo temor possam ser retirados do nosso coração e que o nosso coração seja repleto de paz, de tranquilidade, de fé. Que eu e os meus irmãos que me ouvem, possam tão somente crer, não temer, mas crer somente. Que o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor, seja sobre cada um que me ouve nesse instante e que me ouvirá futuramente. Ó Pai, que o Senhor nos conceda uma noite de descanso, uma noite de renovo, e que o Senhor nos conceda uma semana, essa semana que se inicia, seja uma semana de paz, de saúde, que nada falte aos meus irmãos, que não falte o pão de cada dia aos teus filhos, Deus, que não falte saúde, que o cuidado do Senhor seja sobre a minha casa e sobre a casa dos meus irmãos que me ouvem nessa noite. Essa oração eu coloco diante do Senhor, pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, sem medo, sem temor, mas com total confiança, a volta daquele que prometeu e certamente virá nos buscar. A volta daquele que disse, não temas, crê somente, a saber, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado por passar esse tempo comigo, conosco. Que Deus abençoe poderosamente e nós nos veremos, se o Senhor nos permitir, na próxima quinta-feira, a partir das 19h30, estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.